Pensando em translocação, Isso, né, tem João? translocação, perfeito. Aí você tem os quelatos, aí depois você tem complexo, depois você tem sulfato, nitrato, cloreto e por último os óxidos, carbonatos e hidróxidos. Essa sequência também serve para, vamos falar assim, reatividade dessa fonte, né? Então, Perfeito, a chance do perfeito. cloreto reagir com outras coisas dentro do tanque é maior do que um complexo, do que um quelato. Perfeito, Matheus. Sabendo dessas diferenças entre as fontes, logicamente, cara, nós sabemos que os sais puro, cloreto, sulfato, nitrato, nós não podemos misturar com glifosato. Ah, mas não tá dando pau na cauda. Tudo bem, não tá tendo incompatibilidade física, mas a química tá acontecendo. Tem trabalhos que provam que a eficiência do glifosato e dos nutrientes diminui em torno de 30% já no tanque de pulverização. Você não perde só o nutriente, você perde o nutriente e perde o glifosato. Exatamente. Então, tipo assim, isso na mistura no tanque 30%. Fora o que você perde de eficiência na planta. Então, assim, seu controle de planta daninha fica prejudicado, sua nutrição fica prejudicada. Então, assim, entender das fontes é interessante para fazer o posicionamento. Ah, cara, mas eu tenho uma entrada só, preciso fazer com glifosato. Cara, então não adianta. Ou você vai ter que ir para um produto complexado de boa qualidade, ou você vai ter que ir para um quelato. E quelato puro, não é parcialmente quelatizado. Então tem tudo isso. Perfeito, João. E o outro ponto interessante que entender um pouco de fonte é interessante é o seguinte, porque a gente, tudo são ferramentas. Então vou dar um exemplo. Ah, o cloreto é ruim, então? Claro que não. Vou te dar um exemplo. Eu preciso entrar com uma aplicação de manganês que seja. Minha planta está amarelada, eu estou vendo deficiência, então se eu adiar isso é muito pior. E meu operacional está meio complicado e eu estou vendo uma chuva, tem previsão de chuva e tem a chance de chover. Cara, use o cloreto. Ele vai absorver muito mais rápido do que qualquer outra fonte. Então você vai ter a garantia que essa planta está tendo, vamos falar, nutrição celular de manganês. Então ela vai absorver rápido e vai ser usado rápido isso. Mas não espere que esse manganês perdure por muito tempo nessa planta, que ele transloque para outras folhas ou para a raiz. Ah, né? eu tenho um completão aqui que é mistura de sais, cloreto, sulfato e nitrato. Pô, interessante. Legal. Um vai absorvendo mais rápido, o outro mais lento, o outro mais lento ainda. Você tem uma longevidade maior nas fontes ali atuando na planta. Então é tudo isso, Matheus, é entender as fontes, entender o produto e os posicionamentos. Show de bola. E uma briga grande, João, e tentar clarear aqui para a turma é a diferença do complexo e do quelato. Essa pergunta é boa, Matheus. Essa pergunta eu fiz pro professor Hudson desde que eu conheci ele e ele me deu uma explicação muito top, cara. Ele falou assim pra mim, João, o complexo ele faz uma ligação somente. E o quelato ele faz 2 ou mais ligações. Então, resumo, todo quelato é um complexo, porque tem mais de uma. Agora, nem todo complexo é um quelato. Então, por isso nós temos essa diferença. Então, as diferenças estão nas ligações. O que isso impacta? Na força de ligação lá dentro do tanque da mistura. Então, talvez você trabalhar com um complexo que tem uma força de ligação menor, ele vai, num primeiro momento, te defender da interação ali no tanque, mas a certo tipo de tempo que essa cauda está reagindo, você vai perdendo essa eficiência. Então, eu trabalhei com um complexo ali para não prejudicar um glifosato, por exemplo. Só que aí veio uma chuva e meu tanque ficou parado. Cara, vai dar problema na cauda. Vai dar problema, porque a força de ligação dele é mais fraca. Então isso vai se rompendo ao passar das horas. Já um quelato 100%, não. A força de ligação dele é tão forte que ele não vai desfazer essa ligação e você tem uma segurança maior na mistura de cauda. E caso você precisar ficar de um dia para o outro, você não vai ter problema de precipitação e de incompatibilidade física. Então é mais ou menos por aí a diferença de complexo e quelato. Mas todos os dois são boas ferramentas, bons produtos, tem que saber posicionar. Perfeito. Eu gosto de falar também, uma vantagem do complexo é que geralmente são ácidos orgânicos, são aminoácidos, são ácidos fúvicos. Então, você também tem o ganho fisiológico de usar um complexo. Então, se não é uma mistura tão complicada, tão pesada, o complexo é mais interessante que o quelato e talvez mais barato. Então, depende de cada situação. A questão de preço também vai aumentando. Então, do cloreto pro quelato dá diferença. E então eu vejo muito qual a complexidade do meu negócio. Eu consigo separar uma aplicação só de foliar? Cara, se eu conseguir, eu tenho um pulverizador para fazer só micro. Então eu consigo usar fontes mais baratas, vamos falar assim, menos caras, vamos falar assim, mais econômicas. Mas se não, não. Eu tenho que fazer uma aplicação de avião, vazão 7. E tem que os micros tudo com glifosato. Não, e tem que os micros com fungicida, inseticida, tem 7 produtos, 10 produtos no tanque ali do avião.
Então, cara, a eficiência, a gramatura de aplicação de quelato é menor. Então você teria que usar menos produto para ter a mesma eficiência. Então é muito interessante isso em vazões baixas. Então, misturas muito complexas e vazões muito baixas, eu tendo a ir mais para o quelato. E misturas mais tranquilas, eu preferiria até mais para o sulfato, que é o meio termo ali da brincadeira. E, se possível, às vezes, quando a diferença não é muito grande, o complexo. Então, um complexo com ácido cítrico, com hidrocarboxílico, ou até mesmo algum aminoácido isolado. Então, Isso, é bem Matheus, interessante. top demais, bem lembrado. E outra coisa, o complexo também ele te ajuda, se você conhecer os aminoácidos que tem ali, você consegue posicionar ainda melhor o produto. E a vantagem principal na minha cabeça do complexo e quelato em relação aos outros é que a própria folha, a cutícula da folha tem a CTC, tem a Boa. capacidade de Bem troca lembrado. de cátions. Então, se eu estou aplicando um manganês, um cobre, um zinco, que é um cátion, que é um positivo, ela pode ficar retida nessa cutícula e aí não absorver na célula, que se não chegar na célula não tem função. Então, você complexar ou quelatizar um nutriente, você garante que ele vai entrar dentro da célula, né? Então, sim, dependendo da variação de preço, o complexo aqueles combos que vêm complexados são bem interessantes em relação dos sulfatos puros. E um outro ponto que eu queria comentar, João, que é interessante também, que é a hidratação dessas fontes puras. O sulfato de magnésio heptahidratado ou monohidratado. O de zinco também a gente tem essas hidratações, né? Matheus, aí já parte para a diferença de parte química dos sais, né? Então, geralmente a gente tem essas diferenças aí de monohidratado, heptahidratado, e isso é o que? A quantidade de água que foi retirada do produto. Então, geralmente a gente opta pelos heptahidratado, que tem uma solubilidade maior, empedra menos no barracão, então é mais tranquilo de se trabalhar. Às vezes o cara condena uma fonte ali porque comprou uma monohidratada que é difícil de trabalhar. Muito higroscópica. Muito higroscópica, e para exatamente. diluir no tampo, que é muito ruim. Né? Exatamente. Empedra mais fácil no barracão, parece um tijolo aquilo. Então, tem essas diferenças também, de monohidratado, heptahidratado, pentahidratado também. Sim. Então, geralmente a gente opta por essas penta e heptahidratado. E de maneira geral, quanto mais hidratada, menor a concentração do nutriente, porque tem mais química ali, vamos falar, tem H2O no meio da brincadeira. E quando a gente vai também para essa questão de concentração, geralmente o sulfato tem mais gramas por quilos do que um cloreto, vamos falar assim, e do que um quelato, do EDTA, porque tem mais coisa ali no meio, vamos falar, né? Então, e quando a gente vai ainda para os óxidos e carbonatos, ainda essa concentração aumenta ainda mais, né? E outra, Matheus, o processo industrial é mais simples, né? Então, quando você ataca a rocha-mãe com ácido clorídrico, aí vem os cloretos. Ataca a rocha-mãe com ácido sulfúrico, aí vem os sulfatos. Então, dentro da indústria isso também tem suas viabilidades e os processos e, consequentemente, o preço, né? Perfeito. E aí, entrando um pouquinho mais na tecnologia de aplicação. Para você não perder mais nenhum conteúdo, um conteúdo que foi top, basta você só se inscrever no canal Bora Pra Lida. Não perde mais nenhum minuto, clica aí e se inscreve.